9,35. A dívida bruta do Brasil subiu e fechou 2024 em 76,10% do PIB, de acordo com dados divulgados agora há pouco pelo Banco Central. Em novembro, a dívida pública estava em 77,7%. A projeção do mercado financeiro era de que houvesse uma queda da dívida pública para 77%. A queda foi 77,7%, perdão, a queda foi maior do que o esperado. Lógico que isso é uma boa notícia e foi puxado pelo resultado fiscal do mês de dezembro, o superávit fiscal em 24 bilhões de reais. Apesar da boa notícia, não é motivo para comemoração. O patamar da dívida pública e as contas fiscais brasileiras estão aí num patamar bastante delicado. Então, o governo ele deve aproveitar a situação agora e intensificar o ajuste fiscal e não fazer o contrário, né? Ir numa direção contrária, acreditando que caiu a dívida pública, o resultado fiscal de dezembro foi positivo, então é um passe livre para gastar mais. Não, muito pelo contrário, agora sim é hora de um ajuste das contas públicas, aproveitar este momento para daí reduzir os juros futuros e também reduzir a taxa de câmbio, o dólar. Gani, embora esses dados recentes eles apontem para essa leve redução na relação dívida do PIB, é fundamental que o governo adote medidas fiscais estruturais para garantir a sustentabilidade da dívida pública a longo prazo. Essa dependência de fatores conjunturais, como valorização cambial e o crescimento do PIB nominal, elas não oferecem uma base sólida para a estabilidade fiscal. Então, reformas que promovam o equilíbrio entre receitas e despesas, elas são essenciais para assegurar a saúde financeira do país e mitigar esses riscos associados à elevada sensibilidade da dívida às variações das taxas de juros. É bom a gente lembrar que no mês de dezembro o governo federal estava ali fazendo as contas na ponta do lápis, justamente buscando conseguir fazer com que o ano ele fechasse dentro da meta do déficit zero ou do déficit quase zero, que foi inclusive alcançado pelo governo federal. Então, nesse sentido, houve uma preocupação maior com o superávit. O fato é que essa preocupação ela não tem norteado as expectativas e os trabalhos do governo ao longo de toda a sua atuação. Foi uma preocupação pontual. E é isso que é preciso mudar, é isso que o governo precisa realmente compreender a necessidade, a importância de uma política fiscal mais rígida e, com isso, poder colher como frutos uma situação mais confortável do ponto de vista cambial, do ponto de vista de taxa de juros, enfim, promovendo assim o crescimento econômico de uma forma sustentável e não de uma forma atabalhoada e de uma forma momentânea.